Bom dia, sou Jorge Brant, titular da Best Software. Estamos hoje vivenciando a segunda semana desse momento de crise provocada pela pandemia do coronavírus. Para ajudar nossos amigos e clientes a melhor enfrentar esse momento, convidamos Edson Santos a nos apresentar sua visão de contingência na crise. Edson é administrador, especialista em meios de pagamento e relações com investidores. Tem experiência internacional em importantes empresas, hoje advisor de diversas startups. Com a palavra, Edson Santos. Olá, pessoal. Meu nome é Edson Santos e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre gerenciando na crise. Para hoje eu montei uma pequena agenda sobre como construir um plano de contingência. E basicamente são 4 itens. Vamos falar sobre comitê de crise, sobre pessoas, sejam funcionários e sócios, sobre trabalho remoto e principalmente vamos conversar sobre liquidez e rentabilidade. Mas antes de entrar nesses assuntos, eu gostaria de compartilhar com vocês um aprendizado que tive quando assisti a aula de um filósofo francês lá no INSEAD. Não vou me lembrar do nome dele, mas nunca me esqueci do que ele disse. Ele dizia o seguinte: otimistas e pessimistas são muito parecidos, muito iguais. Uma pessoa otimista não faz nada porque não é necessário, enquanto que o pessimista não faz nada porque não adianta. Ele dizia: precisamos ter um pensamento que nos liberte e nos dê poder e uma ferramenta necessária para poder percorrer crises como essa, tomar decisões e atingir os nossos objetivos. Então, o convite dele é não ser nem otimista, nem mesmo pessimista, mas o que ele chamou de catastrófico. Mas o que quer dizer isso? O pensamento catastrófico nos faz avaliar cada detalhe de um determinado processo, cada atividade desse processo, e faz você pensar tudo que pode dar errado. Ao pensar em tudo que pode dar errado, você cria uma solução para cada coisa que pode dar errado. Isso faz com que pareça ser muito difícil de fazer, mas pensa no poder que você passa a ter ao já ter pensado em todas as possibilidades de algo dar errado e ter criado ideias para cada uma dessas coisas. Então, imagine o poder que você tem para gerenciar a sua empresa durante essa fase. Difícil de fazer? Mas não é impossível e muita gente faz dessa maneira. Muito bem, para ajudar você nesse plano, comece com o comitê de crise. Todo líder, todo CEO, exatamente agora, de qualquer empresa, seja uma empresa multinacional ou pequena, ele está liderando o seu comitê e se você ainda não o montou, faça-o com urgência. Reúna pessoas, e não importa se a sua empresa é pequena ou grande, se você é uma empresa pequena, no mínimo reúna com o seu sócio, com o funcionário mais importante da sua companhia, mas se você é uma empresa maior, reúna as pessoas da sua confiança, mas não só aquelas que você confia, mas principalmente traga para o comitê os líderes responsáveis pelos processos chaves da organização. A ideia básica é unir todas as forças em torno de um plano emergencial, que é o seu plano de voo. Então, organize uma agenda diária para analisar, avaliar, obter resultados e, se necessário, corrigir seu plano de voo. Você deve fazer isso constantemente. Mais do que importante de ter um plano é a comunicação desse plano. Comunique seu plano, e na medida do possível, para toda a equipe e, principalmente, abra espaço para receber ideias e sugestões. Muito bem. Pessoas. Os funcionários, colaboradores, sócios, é o ativo mais importante que você tem na sua empresa. A saúde do seu time é o item mais importante no seu plano. Como líder, você tem um papel fundamental na reeducação, ou talvez até educação, dos seus colaboradores. Infelizmente, você sabe, a maioria dos brasileiros tem obtido informações nas redes sociais, no WhatsApp principalmente, que é repleta de notícias incorretas, imperfeitas, falsas. Você tem que ter um plano para ajudar essas pessoas a entender o que está acontecendo da melhor maneira possível. Quem sabe
um plano específico com o pessoal de RH para matar os mitos e trazer a verdade à tona, não só do que está acontecendo lá fora, mas do que está acontecendo principalmente na sua companhia, né? Tenha cuidado especial com as pessoas chaves da sua organização. Eu estou me referindo àquelas pessoas que não pode faltar ao trabalho. São especialistas, pessoas em posições estratégicas, líderes de processos chaves e etc. Você não pode ficar doente. Algumas pessoas não vão poder ficar doentes. Então, como cuidar da saúde dessas pessoas? Como ter certeza de que elas não têm tanta exposição? Claro, nem todos os colaboradores podem trabalhar de forma remota, principalmente se você está na indústria, se você é uma indústria. Portanto, estabeleça canais de comunicação adequados para toda a empresa. Comunique-se. A comunicação é extremamente importante, principalmente durante a crise. Isso é vital para o seu plano de voo e para o sucesso da sua organização. A transparência, sem dúvida, é primordial. Se você deseja que todos cumpram os seus planos, seja transparente. Comunique-se continuamente. Mas lembre-se, a boa comunicação também é ouvir, saber ouvir. Seus colaboradores também podem contribuir com ideias e informações. Eu estabeleceria uma rotina diária, se possível, de comunicação de objetivos, de dificuldades, de planos e etc. 5 ou 10 minutos diário pode fazer uma diferença enorme. Hoje, quase todo mundo carrega um celular e tem acesso à web, à internet. Você poderia, 5 minutos pela manhã, ou no final do dia, ou 10 minutos, reunir o seu pessoal e, por videoconferência, se comunicar com eles. E, se possível, ouvir o que eles têm a dizer, né? Estimule perguntas e respostas. Lembre-se, o momento atual é inédito. Ninguém passou nada parecido. As gerações, nossas gerações, nunca viveram uma situação semelhante de isolamento. Portanto, nós não temos resposta para todos os problemas da crise atual. Mas, quando formulamos as perguntas adequadas, acredito que isso já é 50% do caminho a ser percorrido para obter o resultado. Então, se não é possível você fazer uma comunicação live, uma live com teus funcionários todos os dias e por 5 ou 10 minutos, pelo menos distribua um vídeo, quem sabe, para que eles possam ouvir da mesma fonte, a mesma informação, da mesma maneira. Isso ajuda na comunicação. Mas, falando um pouquinho de trabalho remoto, sempre haverá processos que podem ser conduzidos remotamente. Eu disse remoto. Nem sempre o home office é o mais adequado. Claro, já falamos aqui, se você é uma indústria, tem coisas que você não pode fazer fora da indústria, fora da sua empresa. Tudo bem. Mas aqueles que podem ser remotos, nem sempre dentro de casa é possível fazer. Muitos colaboradores não têm condição nenhuma de trabalhar assim. Então, identifique e promova ajustes nisso. Uma das empresas que eu conheço, alguns funcionários não poderiam trabalhar em casa. Então, o que eles fizeram? Eles se locomovem para a empresa com transporte individual, evitando contato, e trabalham de forma isolada na organização para poder cumprir o seu trabalho. Assim, eles têm acesso às ferramentas que precisam, acesso aos sistemas, mas de forma isolada. Não é o ideal, mas é o que é possível fazer. Procure se informar sobre boas práticas e tente reproduzir no trabalho remoto algo que se assemelha às rotinas existentes hoje. Então, os horários, cumprir os horários é importante. As reuniões, faça essas reuniões por videoconferência, por áudio. Acesso a sistemas, isso é extremamente importante. Mas existem diversas ferramentas à disposição. Chame o seu provedor de tecnologia, ou seu CIO ou CTO. Existem diversas ferramentas que você pode usar. Muitas delas estão sendo disponibilizadas de forma gratuita hoje, por conta dessa crise. E não deixe de criar canais específicos para cada processo. Então, imagine, se você utiliza o WhatsApp para se comunicar com o seu pessoal, não dá para utilizar o mesmo canal, o mesmo grupo para falar sobre todos os assuntos. Então, canais específicos para processos específicos. Isso é extremamente importante. Agora, voltando a pensar inclusive nas pessoas, preste atenção na experiência do trabalho remoto.
Verifique constantemente como as pessoas estão se sentindo. E, se possível, faça ajustes nesse processo sempre que você identificar um problema. A distância pode gerar uma série de sentimentos e percepções negativas. Isso é muito natural. Imagina como é que seu colaborador está preocupado com o emprego e com a sobrevivência. E lembre-se, todo ser humano consome e tem uma necessidade de informações e uma quantidade de informações e consome isso diariamente. Cuide para que essas informações sejam menos tóxicas possíveis, principalmente aquelas relacionadas à sua organização, à sua empresa. Comunique-se rápida e constantemente. Não deixe que a rádio peão chegue primeiro com os boatos. Seja transparente, mas claro, com muito respeito. E outra coisa importante, lembre-se de elogiar atitudes importantes e contribuições importantes, comemore os resultados e não se esqueça dos aniversários. Não perca nenhum contato. Nessa hora, como líder, você tem que emocionar a sua equipe. É extremamente importante que a saúde física, mas também a mental, esteja presente para que você tenha sucesso. Muito bem. Na minha opinião, talvez, como eu disse, pessoas são mais importantes, mas uma empresa sem rentabilidade e liquidez não sobrevive. Você pode até ter momentos em que a sua empresa tem baixa rentabilidade ou a rentabilidade é negativa, mas se você não tiver caixa para passar esse período, você morre, sua empresa morre. Então, nós precisamos analisar liquidez e rentabilidade. Você já deve ter feito alguma coisa assim. Se não fez, é mais do que na hora. Então, o que nós já sabemos da crise? Nós já sabemos que as suas receitas serão afetadas de forma negativa. Algumas empresas, alguns setores de forma significativa, outros nem tanto. A não ser que você esteja num setor específico, por exemplo, supermercados, farmácias e etc. Esses estão bombando. Mas os outros setores estão sofrendo e tentando se adaptar. Então, isso a gente sabe, vai ser afetado negativo. Mas o que a gente não tem absoluta certeza? É quanto você é afetado e principalmente por quanto tempo essa crise dura. Tempo. Há, entretanto, alguns estudos que mostram curvas de contágio do coronavírus, que podem nos ajudar nessa questão. Particularmente, eu tenho utilizado uma projeção da JP Morgan que mostra 3 situações, 3 cenários. Mas vamos focar principalmente em 2 cenários. Aquele que, do ponto de vista da saúde, ele é negativo, é quando o contágio você perde todo o controle e o contágio se dá de maneira muito rápida. Isso é negativo por quê? Porque muito mais gente vai necessitar de hospitais, de leitos e de equipamentos para poder respirar e nós não vamos ter. É o que está acontecendo em alguns países, onde os médicos têm que decidir quem vive ou quem morre. Então, do ponto de vista da saúde, este é o mais negativo. O positivo é o quê? Quando você achata esta curva e prolonga o contágio. Com isso, você garante que o seu sistema de saúde não entra em colapso e menos pessoas sofrem e, quem sabe, você salva muito mais vidas. Agora, do ponto de vista da economia, é o contrário. Quanto mais rápido a gente passar por essa fase, melhor. A vida voltar ao normal. Quanto mais longo é o período de contaminação, é muito mais difícil você sobreviver. Então, cada setor da economia terá impactos diferentes. Eu recomendo que você avalie e crie cenário que atenda melhor à sua necessidade. Eu te digo que, em geral, os mais otimistas podem estar acreditando que a vida voltará ao normal a partir de julho, que você vai ter um contágio muito mais rápido e, portanto, uma vez que todo mundo está contagiado, a imunidade se estabelece e a vida volta ao normal. Enquanto os mais pessimistas, do ponto de vista econômico, podem estar acreditando que a retomada econômica só se dá no final do ano ou, quem sabe, no início do ano que vem. Veja, seja qual for, um plano de contingência tem que ter uma expectativa de duração e todo planejamento tem que prever esse prazo. Isso é meio óbvio, mas vale a pena lembrar. Muito bem, aí vamos analisar
quanto essa crise pode afetar os seus negócios. Vamos começar, óbvio, já disse, mas vou repetir aqui. Você pode, durante a crise, ter uma queda de receita significativa e não ter como diminuir as suas despesas. Você pode, então, ter uma situação de margem negativa, de resultado negativo por algum tempo. Você pode, temporário, mais curto ou mais longo, você pode até sobreviver se você tiver caixa para isso, se você tiver dinheiro. Então, a rentabilidade ela é menos importante. O que é mais importante? A liquidez. O seu fluxo de caixa passa a ser a sua ferramenta mais importante. Muito bem. Como é que eu montaria o meu plano catastrófico, lembrando o filósofo, ou meu plano de contingência? Eu começo pelas receitas. Reveja todo o seu orçamento de receita. Esqueça o passado. Ele não ajuda a dizer como será o futuro. Não adianta eu ver quanto eu vendi em fevereiro e imaginar quanto será março. O passado não te ajuda em nada aqui. Comece do zero. Seja catastrófico, né? Se possível, converse com os clientes. Claro, se você é uma indústria que tem inúmeros clientes, vai ser impossível, difícil você conversar com todos. Mas você tem os clientes mais importantes que contribuem mais com a sua receita. No geral, 20% dos clientes contribuem com 80% das receitas. Então, analise o que está acontecendo com seus clientes. Entenda como é que eles estão lidando com essa crise. Toda informação sobre o setor no qual o seu cliente está é importante para você construir o seu plano. Imagine por um instante uma empresa que hoje fornece para a companhia aérea. É meio óbvio o que está acontecendo no dia a dia da vida dele. Mas e os outros setores? Então, toda informação é extremamente importante. Então, mais importante ainda do que conhecer uma realidade mais adequada sobre como vai acontecer, o que vai acontecer com a sua receita, é entender como se comportarão os prazos de recebimento dessa receita. Então, ocorrerão casos em que o cliente tem uma necessidade de expandir o prazo. E você tem que levar isso em consideração na hora de montar o seu plano. Isso é extremamente importante. Então, uma vez que você tenha maior clareza sobre receitas futuras, e principalmente sobre o prazo de recebimento, é a hora de olhar com carinho os seus gastos. Muito bem. Note que eu estou falando em gastos, desembolso. Esqueça tudo que você sabe sobre custo fixo, variável, despesa, investimento. Esses conceitos são importantes, mas não agora. Agora eu me concentraria em analisar cada linha de gasto que, sem importar do valor, todo valor é importante, mas qual é a sua natureza. A sua empresa, se a sua empresa já implantou um sistema de custeio por atividade, o famoso ABC, será mais fácil. Caso contrário, essa é uma boa oportunidade para conhecer e, quem sabe, no futuro podemos até conversar sobre isso. Então, o seu objetivo agora é identificar todos os gastos relacionados diretamente com a obtenção daquelas receitas que você acabou de projetar. Aqueles necessários para garantir as receitas que você acabou de orçar. Em teoria, todos os demais gastos devem ser postergados, reduzidos e, se possível, eliminados. É a hora de ser radical. Nós não estamos na hora de discutir novos investimentos para crescer, melhorias no produto e outras coisas. Eu me refiro principalmente aos gastos e investimentos relacionados à melhoria de processo, de produto, de serviço, para algumas companhias de segurança da informação, antifraude, crescimento geográfico e etc. Mas se você encontrou uma maneira de melhorar as receitas através de um novo produto, um novo cliente, um novo canal, tudo bem. Desde que o ciclo de investimento e recebimento traga um resultado positivo no seu fluxo de caixa, tudo bem. Mas se você vai gastar uma quantidade de despesa, de dinheiro, para criar um produto, para poder entregar o outro custo para entregar esse produto no mercado, para poder receber essas receitas depois que a crise ocorrer, avalie esse plano nesse instante, porque ele não está contribuindo para a sua liquidez no momento.
Certamente que durante crises como essas, o líder atento consegue identificar problemas, desenvolver soluções e obter grande sucesso empresarial. Muitas empresas grandes nasceram em crise, em épocas de crise. Mas para isso é necessário ter liquidez, ter dinheiro para poder fazer dinheiro, certo? Se você tem liquidez e tem uma oportunidade, então o seu plano de contingência para tocar a sua empresa é este, e o seu plano para aproveitar o momento em que você está desenvolvendo uma nova solução é outro. Cada caixinha com seu dinheiro adequado, com a sua liquidez adequada para tocar o seu negócio. Muito bem. Agora que nós temos um orçamento adequado das receitas e despesas para dar continuidade mínima ao seu negócio, nós temos que ter caixa para isso. O resultado de receita menos gastos pode até ser positivo, mas precisamos avaliar do ponto de vista de caixa. Temos capital de giro necessário para sobreviver? Se não, voltamos aos gastos. Entenda o que está acontecendo no seu setor, na cadeia de valor. Tente entender o que passa, porque seus concorrentes, seus fornecedores e seus clientes estão no mesmo barco. Avalie atrasar pagamentos de impostos, recolhimento de fundo de garantia e outras contribuições. Faça isso com a ajuda de um advogado e um trabalhista. Fique atento para as propostas que estão sendo discutidas na esfera governamental. A todo dia a gente tem uma notícia diferente, mas não espere que vão resolver o seu problema. Cabe a cada um de nós ir atrás da sua solução. Negocie com empregados e os sindicatos, ou sindicatos. Já se discute redução temporária de salários por motivo de força maior. Analise tudo que tem disponível e aplique na sua companhia. Vá buscar liquidez, podendo postergar suas despesas. Toda ideia deve ser explorada, analisada e avaliada. Trata-se da sobrevivência de empresa e de empregos. Na minha opinião, a última fronteira é o corte de pessoal. Se chegar nesse ponto, seja transparente e haja com respeito. Lembre-se que demitir implica em gastos adicionais. Se por um período relativamente curto, demitir e depois admitir, pode não resultar em melhorias no seu fluxo de caixa. Avalie bem. Veja, um exemplo que lembrei agora. Se você está próximo do dissídio coletivo, só a demissão de uma pessoa agora pode implicar uma multa, e essa multa é de um salário. Então, avalie todas as despesas que tem na hora de demitir gente, para ver se faz sentido com relação àquele plano que você já tem, sendo otimista ou pessimista, sobre qual é o prazo disso. Se você acredita que isso vai levar 6, 8, 9 meses, talvez você tenha que reduzir o seu pessoal e talvez a demissão faça sentido, embora você tenha que desembolsar valores agora. Desde que você tenha caixa, você pode fazer isso. Se for necessário, lembre-se que existe uma maneira sempre mais fácil, mais simples, transparente, eficiente e justa de fazer uma demissão. Por exemplo, talvez não funcione nesse período, mas uma demissão voluntária pode ser muito mais justa, né? Reduz a quantidade de níveis na estrutura. De repente, você elimina salários mais altos, empodera quem está embaixo e você consegue que a sua empresa fique até mais forte e com menos gastos. No limite, se você tem dois indivíduos, dois cargos que têm que ser eliminados, e digamos que você tem duas funções e uma delas tem que ser eliminada, e um é solteiro, outro é casado, acho que você já entendeu a ideia. Tente ser o mais justo possível. Mais que tudo, monte um plano de comunicação transparente na medida do possível. Há inúmeros casos na história onde a transparência, honestidade e justiça fizeram com que os funcionários contribuíssem mais do que se imaginava, às vezes de forma voluntária, para a sobrevivência da empresa. Bem, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês hoje. Não é tão fácil de ser executado esse plano, mas se você tiver uma boa equipe, eles lhe ajudarão na construção e execução do seu plano contingencial. Lembre-se de buscar também ajuda fora da empresa. Um bom conselheiro, advisor, mentor, vai lhe ajudar em muito. Eu tenho visto muitas pessoas participando de forma colaborativa, pro bono,
na tentativa de auxiliar outros empresários e empreendedores a passar essa crise com serenidade. Então, não deixe de pedir ajuda e, na medida do possível, ajude outras da mesma maneira. Nós estamos em tempos difíceis, é tempo de resgatar a empatia e a humanidade. Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela sua atenção e até uma outra oportunidade. Agradeço a participação de todos, esperamos ter contribuído para desenvolver práticas que permitam nos preparar para enfrentar essa situação transitória. A seguir, disponibilizo os contatos do Edson Santos, assim como nossos acessos diretos em home office. Obrigado a todos.